Olá, jovens. Meu nome é Ronaldo Mendes e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo. Eu confesso para vocês que jamais imaginaria que eu ia estar compartilhando um momento meu, e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para falar minha experiência de One Piece Parte 1. Finalmente eu terminei a saga de Dressrosa e assim, eu já tinha há muito tempo, já que é em mente, já compartilhar esse vídeo aqui para vocês. Vai ser um pouco longo, mas é porque você falar mais de quase 800 episódios, você precisa detalhar algumas coisas, e eu vou ser bem sincero com vocês. Confesso que demorei muito para acompanhar o One Piece. A primeira vez que eu acompanhei o One Piece foi há 10 anos atrás, quando eu estava vendo uma reportagem e a garota estava comentando que o momento mais triste que ela tinha visto do One Piece foi a história do Chopper. E a partir daí ela conversando, mas eu confesso para vocês que eu nunca dei importância. Muita gente fala sobre o One Piece, já conheci pessoas que sempre consideram o One Piece como o melhor anime que já até hoje tinha acompanhado, e não à toa que eles estão acompanhando até agora, e muita gente ficou meio que feliz. Ronaldo finalmente está acompanhando o One Piece. Muita gente, eu converso com algumas pessoas, muita gente me saudando, bem-vindo ao mundo do One Piece. Aí eu adquiri alguns mangás, tanto da Conrad, da primeira versão da Panini e agora 3 em 1. Mas assim, galera, confesso para vocês que o One Piece ele tem seus pontos negativos, como todo anime, e tem muitos pontos positivos. Eu confesso para vocês que os pontos positivos podem ser até maiores do que os pontos negativos. Os pontos positivos têm uma influência maior do que os pontos negativos, mas os pontos negativos eles não podem ser deixados de lado. Então acho que a primeira coisa que eu vou compartilhar para vocês é os pontos negativos. O primeiro ponto negativo de One Piece que isso faz com que eu sinta que o Naruto pode ser até melhor do que o One Piece pela ousadia do autor. Eu acho que muitas vezes o que faltou no autor foi uma ousadia maior. Acho que ele se prendeu tanto aos personagens principais do bando do Chapéu de Palha, que fez com que ele não tenha coragem simplesmente de assimilar uma morte a qualquer um. O que faltou no One Piece foi aquelas mortes muito marcantes. Claro que a gente teve a morte do Ace, mas muita gente concorda comigo que não foi tão impactante. Você vê em alguns animes quando um personagem principal aparece, um personagem que fez com que a galera gostasse de verdade, tem uma baita influência. Eu confesso para vocês que quando eu acompanhei o One Piece, até a parte da Batalha dos Majorais, eu esperava isso. Eu confesso que até eu comentava com Douglas que acompanhou o One Piece também, disse, poxa, eu quero chegar no Marineford e eu quero ver, porque muita gente fala que é um dos melhores arcos do One Piece, e eu confesso para vocês que me decepcionou um pouco. Mas é o que eu falo com vocês, realmente é o que falta um pouco de ousadia. Claro que a gente for falar, também a questão do anime muitas vezes tem coisa desnecessária. Eu acho que eles poderiam encurtar um pouco mais. É até compreensível, porque o One Piece é um tipo de produto que dá certo com a Toei. Olha o quanto a Toei faturou. Dificilmente você vai ver um anime ou alguma história de mangá que seja compatível a vendas do One Piece. Desde 2006 eu estava acompanhando as vendas e ver que o One Piece sempre ficou em primeiro lugar. Raramente você vê algum anime que ultrapassasse. Até o Naruto, que é um anime que eu amo muito de verdade, ele não conseguia chegar nem na metade do número de vendas do One Piece. Até entendo, né, em relação a porque a Toei quis trabalhar muito fortemente dentro do One Piece, porque é um produto que vale, é um produto que traz um retorno muito bom, e é um produto que o mundo inteiro abraçou. Se você for ver, tem várias coisas de One Piece lançadas pelo mundo. Já vi vídeos da galera fazendo cosplays, tudo relacionado ao One Piece, porque é uma coisa que dá certo. Difícil. Sabe que eu posso até pensar comigo, sabe que o One Piece é igual aos Beatles no novo Star Wars? Você ou ama ou odeia. Poucas coisas você remete a isso, e o One Piece é uma delas. E uma coisa que eu acho também que me deixou um pouco para trás foi a questão de pontas soltas.
Eu tava conversando com o Douglas também, a gente tava conversando no WhatsApp e foi uma coisa que é verdade. Claro, One Piece, querendo ou não, é muita coisa, é muita história e muitas vezes o próprio autor precisa fazer um sacrifício de deixar alguém de lado. Que ele vai pensar que não pode ser uma influência tão grande. A gente sabe que tem alguns detalhes de One Piece, de personagens que gostamos, mas pouca. Depois de algum tempo, depois de ter um arco finalizado, meio que ele é deixado de lado. Isso meio que compromete. Muita gente até pergunta: poxa, cadê aquele personagem? Por que ele demora tanto? Por que está sendo deixado de lado? Porque eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que a maior preocupação dele é justamente o bando do Luffy. A maior concentração. Claro que tem histórias que sejam importantes, tem histórias que precisam ser bem trabalhadas, e então meio que ele precisa deixar um pouco de lado. Mas é como eu falei, deixam pontas soltas. Fora que eu já falei que da questão de ser um pouco mais objetivo, não, eu acho que muita gente fala que o mangá é melhor, justamente por causa disso, porque não tem tanta enrolação, mas como eu falei, é compreensível da própria Toei ter essa enrolação, porque, como eu falei, retorno. Querendo até o One Piece passa pela essa sessão de filler, que um Bleach sofre, como Naruto sofre, como os outros animes sofrem, mas ao menos os fillers muitas vezes é um pouco interessante, mas vamos ser sinceros, cara, tem arcos de One Piece que é chato pra caramba, da Ilha dos Fantasmas, quando eles conhecem o Brook, meu Deus, eu não aguento. Os outros arcos são até legais, mas a Ilha Fantasma é um pé no sapo, e um amigo meu falou que o arco da Big Mom também deve ser um jogo de paciência que você precisa assistir para aguentar. Todo mundo passa por isso, eu já passei com Black Clover, já passei com Fighteiro. E falar em Fighteiro é uma coisa que também me chama muita atenção no One Piece também. Eu acho que não tem nada de inacreditável dentro do One Piece. Eu acho que já se torna uma coisa repetitiva, como por exemplo, eles caminham. Claro que cada um tem os seus sonhos, esses sonhos meio que foram completados, finalizados, eles continuam caminhando e entra numa situação e tem um lugar novo, meio que abraça um problema, abraça uma situação e praticamente você vê eles batalhando, enfrentam inimigos mais poderosos, a partir daí vão evoluindo, tá, que tem algumas exceções, não é totalmente fighteiro, mas a partir daí conseguem, graças ao protagonismo do Luffy. Eu confesso para vocês que eu acho que pode ser o Sei, o Naruto, o Ichigo, mas o Luffy acho que está muito acima desses três quando se baseia em protagonismo. Em certas situações, cara, a primeira luta que ele enfrentou o Crocodile um corsário, eu confesso para vocês que ele não tinha chance nenhuma, mas conseguiu se safar graças, ele usou uma ideia bacana. A Ilha do Céu também, quando ele enfrentou o menino lá, e aí, a partir daí a gente já entende como funciona a questão do Haki. E eu pensava que ele também não tinha condições, porque ele está enfrentando um cara que tinha a fruta do trovão, que é uma das mais poderosas. E aí você pensa, né? Realmente existe um certo protagonismo, mas é normal. E o Luffy é o tipo de protagonismo que você não se chateia, mas eu vou depois falar sobre isso quando eu falar dos pontos positivos. Beleza, a partir daí, isso que me deixa também. O One Piece é legal, o One Piece, entendeu? Mas tem certos pontos que realmente eu acho que meio que desnecessários, meio que se tornam repetitivos demais, como todo anime é. Como Cavaleiros, vai ter, como falei, vai ter um dos promissores quando se baseou isso. Muita gente fala que até o Fighteiro meio que copiou o One Piece, eu também não duvido, de tudo que eu já assisti One Piece, acho que o Fighteiro tem um pouco disso. E o outro ponto que eu questiono é justamente sobre os Akumas. Acho que cada local tem a questão do Akuma. Eu confesso que quando eu assisti One Piece, eu achava que ia ser pouca coisa e você ia aprender muito mais a questão do Haki, mas que não, é uma coisa tão normal, tão normal, tão normal,
E meio que pra mim deixa um pouco maçante, isso não me agradou. Eu desde o começo, quem estava próximo de mim, desde o começo eu comentar sobre isso, que não me deixou satisfeito. Esses para mim são os pontos negativos. Pode ser que eu esteja esquecendo mais de alguma coisa, mas acho que é os pontos principais. Eu acho que outra coisa que também eu posso ser sincero, até o episódio 700 que eu assisti, eu acho que não tem aquele vilão. Claro, o Dom Flamingo é muito massa. Eu me surpreendi porque é um cara que me fez lembrar do Freeza, um cara totalmente covarde, totalmente, mesmo sendo um corsário, não respeitava leis, não respeitava nada, porque querendo ou não, ele era um ex-dragão celestial e vocês sabem qual o poder de ser um dragão celestial, mas mesmo sem não ligar para a hierarquia, só apenas queria o que queria. Então ele tinha suas próprias ambições e meio que não importava os meios e ele sempre tentava alcançar. Enganou durante muito tempo o povo, para ser bem sincero, mas foi um vilão bem trabalhado, mas eu ainda por ser fã de Naruto ainda eu acho que o Madara é muito melhor do que ele. Eu acho que até, mas ele chega próximo do Freeza, do Madara. Não tão próximo, mas do Freeza ele chega. O Freeza é muito bom, cara. Até hoje, para mim, o melhor vilão de Dragon Ball é o Freeza. Esses, como eu falei, os pontos, mas também eu tô gostando muito do Barba Negra, porque o Barba Negra me lembra muito do Conde do Digoimen. O Digo é aquele cara que não precisa aparecer muitas vezes, mas toda vez que aparece, ele sempre deixa alguém arrepiado. A espinha totalmente arrepiada, arrepia até a espinha. Então, eu gosto dele. Eu acho que me lembra um pouco de um cara que tem suas ambições, mas ele quer muitas vezes saber como é que o circo vai pegar fogo. Isso até eu acho meio que interessante. E das sagas, para finalizar das sagas, eu vou falar só de uma coisa que eu me decepcionei muito, foi Marineford, da Guerra dos Maiorais, né? Que é a questão da pós do Luffy descobrir que o Ace foi levado para lá porque o Ace foi sentenciado, foi pego pela marinha após a luta do Barba Negra, né? E eu esperei muito, mas me decepcionou. Eu me lembro que o Douglas falou, a gente estava numa conversa desse macho, querendo ou não, vai se decepcionar, cara, não bote muita expectativa. Eu assisti, galera, eu me lembro que quando eu comecei a assistir o One Piece em comecinho de dezembro, e eu acho que antes do meu aniversário já tá na parte da batalha, da Batalha dos Campeões, e quando eu terminei, eu deixo até um pouquinho de lado o One Piece, porque já parte para a Saga da Ilha dos Peixes, tem aquele salto do tempo, né, de 2 anos. Aí eu fui para a Saga dos Peixes, eu demorei um pouquinho para retornar, para ter um pouco mais de força, e fui recompensado pelo arco da Dressrosa, né? Que é muito bem feito, muito bem elaborado, e que foi um dos melhores. Para mim, ainda não é o melhor que da saga que conta a história da Robin, o motivo de ser o que ela é. Mas é isso. Vamos lá. Esses são meus pontos negativos. Eu precisava desabafar com vocês. Espero que vocês entendam. Como eu falei, eu acho que os pontos negativos vai depender de para quem é quem. Se eu estiver errado, me perdoe. É apenas minha opinião sincera com vocês. E vamos falar dos pontos positivos. Vamos começar pelo meu... Eu vou falar, para ser bem honesto com vocês, eu vou falar sobre o meu personagem favorito, que é o Zoro. O Zoro é um personagem tão incrível, um coadjuvante. Se ele fosse o principal, você veria perfeitamente. Uma pena do Zoro não ser o principal do One Piece. Muitas vezes você já viu ele tomando certas ações, porque... aliás, até o próprio Oda falou que se não tivesse o Luffy na embarcação, na tripulação, ele era o primeiro a mandar no pessoal, porque o Zoro, cara, tem aquele sonho de ser mais pai da China, mas ele põe respeito. Claro que muitas vezes a gente vê aquelas brincadeiras do Sanji com ele, mas o cara é um cara inacreditável, é um cara que merece respeito, é um cara que merece ser aplaudido pelo comportamento muitas vezes, porque
diante de muita coisa que a galera enfrentou, usando muitas vezes palavra pro Luffy, ó, estamos aqui. Quando eles chegam pro Novo Mundo, eu lembro da frase, quando eles estão lá para salvar das crianças do César, aquele cientista maluco, ele fala pro Luffy, ó, aqui ainda é o começo, lembre-se disso, não podemos falhar, lembre-se disso, Luffy. E me arrependo de, claro, que também tem aquela parte que quando o Zop sai, ele fala pro Luffy, ele fala pra toda a galera que tá em torno dele, fala, ó, se o Zop precisa pedir desculpa, se você for atrás dele, se você querer com que ele volte, você não me considera como capitão. Você pode ser o cara mais idiota, mas você é o nosso capitão, e capitão não pode ter um tipo de comportamento como esse. Ele até ameaça ao próprio Luffy de que se retornasse da forma como ele não queria, ele abandonaria o bando e seria uma falta muito grande. Eu acho que o próprio Oda poderia trabalhar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que o Oda, não vou assustar o público dessa forma, não, vou dar só uma ameaçazinha, mas o Zoro vai continuar no bando, o Zop vai voltar pro bando, e até comovente da forma como o Zop volta pro bando, e eu achei muito bom, né? E assim, o Zoro simplesmente só não está à frente do Luffy porque o Luffy é o tipo de protagonista que dificilmente você vai não gostar dele. Por quê? Porque o Luffy, além de ser um cara brincalhão, além de ser um cara honesto, além de ser um cara ético, além de ser um cara agradecido, ele é o tipo do cara que no meio de uma situação caótica, ele brinca com aquela situação, ele meio que motiva a galera. Você tem a questão da Alabasta muitas vezes quando a Vivi, ela simplesmente não tem mais forças, e o próprio filme põe isso, né? E põe e pergunta o que realmente ela quer para ela, para o reino dela, para a família dela. E o filme, e quando ela acredita nas pessoas, que as pessoas realmente têm um objetivo e querem levar a sério esse objetivo e dar uma oportunidade, como aconteceu com todo mundo do resto. Claro, o Brock foi a coisa mais engraçada, porque o Wolf é o tipo de maluco, se ele bater com a cara do cara e falar assim, vocês querem entrar no meu bando, e a galera muitas vezes se assustava. E o Wolf também tem certos momentos a questão de confiança, quando ele faz a aliança pirata com o Valve e o Sop, a Nami até se questiona, você vai fazer com um cara desse que a gente sabe nem quem é e tal, você confia nele, eu confio, a galera fica surpreso. O Wolf é o tipo de personagem que quebra padrões. Eu tava conversando com o Jay, ele é um personagem perfeito para isso. Ele não tem preconceito, ele trata todo mundo de uma forma igual. Claro, se alguém mexer com os companheiros deles, ele não perdoa, e você vê isso, você fica até com pena dele quando ele passa por tudo que passou justamente para salvar o Ace, e foi uma ferida muito grande que deixou aberta, e é um momento importante para o crescimento dele. Da mesma forma que aconteceu com o Naruto, quando aconteceu a morte do Jiraiya, havia uma necessidade de crescimento e ele sente isso, né? Mas ele não mudou de ser ele mesmo. A gente vê que com o passar do tempo ele continuou sendo ele mesmo, sendo o Wolf, mas um cara um pouco mais maduro diante de tudo que aconteceu, um cara um pouco mais consciente. Porque uma coisa que o Jinbe conversou com ele, que você precisa dar atenção aos vivos, aos seus companheiros. Os mortos você lamenta, passa o tempo e você toca a vida. E você tem que dar mais importância aos seus companheiros que estão vivos ainda. E ele leva isso à cabeça, e a partir daí vai fazer o treinamento dele. E assim, galera, o Wolf é um personagem maravilhoso. Eu acho que vai ser um dos personagens protagonistas que eu vou guardar, né, de lembrança mesmo pra mim quando terminar o One Piece, porque ele realmente merece. Claro, eu acompanho muitos animes e raramente eu gosto muito mais de coadjuvantes do que personagens principais, mas o Luffy ele tá quebrando um pouco disso. E a questão do One Piece, que eu tenho que elogiar muito de One Piece, da forma como ele trabalha sobre problemas sociais. Da questão da xenofobia que acontece na Ilha dos Peixes, quando os homens peixes, o povo e peixe em si,
não dava crédito aos seres humanos porque achava que os seres humanos são seres que apenas queria massacrar, queria destruir por completo a nação. E teve até toda aquela história política que é compreensível, né? Porque quando se trata de guerra, quando se trata de política, muitas vezes há muito mais perdedores do que vencedores. E é um ponto muito interessante como se trata em alguns assuntos. A saga da Ilha do Selfie é a mesma coisa, a Alabasta foi um pouco mais a questão de traição e a questão mais um pouco mais de ditadura, como acontece em Delirossi. Delirossi é praticamente uma maquiagem, mas como acontece em Alabasta foi isso. E a gente também não pode também deixar esquecer a questão do governo mundial, a questão da marinha, que muitas vezes ela se compromete um pouco com a corrupção. Eu estava até falando com o Douglas, né, na questão do Manifold, quando termina, quando o Shen desaparece, meio que eles encerram a briga, mas eles não anunciaram que eles perderam, e eles falam que eles ganharam, e para meio que dar uma certa tranquilidade, uma segurança para o povo, né, ao redor do mundo, e com a eliminação do Barba Branca, aí que o povo fica mais confiante, porque querendo ou não, para quem sabe, o Barba Branca, como dos vereadores, ele tinha muito respeito, e passou por muitos lugares e deixou sua marca lá. Então, a Marinha meio que trapaceia nessa questão. Então, até nessa questão de corrupção, o Oda trabalha perfeitamente. E como eu falei também, a questão da Robin é uma das personagens que eu gosto junto com o Zoro, a Robin e o Luffy. Não é que eu deixe de gostar dos outros, mas eu acho que os outros eles não tem momentos tão impactantes em certos momentos, né? A Robin tem aquela história triste, né? De ela não conseguir confiar no ser humano, porque toda vez que ela confia e quando alguém sabe do passado dela, meio que faz com que ela se distancie, porque a galera não quer entender o motivo dela, né? E acha que ela pode ser uma grande ameaça e no arco, o AT7 mostra isso, o Anis Lobby mostra isso perfeitamente, e é muito impactante quando ela fala pro Luffy que ela quer viver, porque graças ao Luffy ela teve novamente aquele sentimento de querer viver, e para mim é uma das melhores sagas justamente por causa disso, porque tem aquela questão do próprio bando bater de frente com o governo mundial. Eles mandaram um aviso: ó, estamos aqui para enfrentar vocês, não importa o quanto o trabalho pode dar, não importa os sacrifícios, não importa o quanto pode ser preocupante, a gente é isso. E eu gostei muito disso, né? Claro, as histórias dos outros personagens são interessantes sim, mas eu acho que dos outros sem espadachim, ok. Do Sanji também é interessante, na forma que um dos maiores problemas que você não pode ter a questão do fome, ele tem pode ser o maior inimigo dele, se tendo com fome, o cara que vai lá porque ele passou pela situação que passou. O Chopper foi a questão do abandono, da inclusão. A Nami também passou por isso, né, porque perdeu entes queridos, meio que viveu uma certa ditadura e ela não tinha força suficiente para acabar. Então, assim, essas questões sociais, o One Piece trabalha bem. Claro, necessariamente seja um pouco arrastado, mas consegue ser um pouco mais objetivo, transmitir o real sentimento daquela situação e faz com que a galera entenda de tudo que realmente aconteceu. Se não entender, aí a pessoa é leiga demais. Mas eu gosto disso. O One Piece, claro, assim, né? A galera do Chapéu de Palha, dos membros, né, da tripulação do Chapéu de Palha, só que isso fora é só uma tripulação para quebrar padrões, né? Você vê muitas vezes que após o término de um arco sempre estão comemorando, porque assim, eles não são piratas para causar algum mal, são apenas piratas que querem seus objetivos e mesmo que também são conscientes, ajudam, participam, envolvam muitas vezes em batalhas que não é deles, porque aquele sentimento, poxa, vamos mudar porque eles não merecem passar por isso. A tripulação, eles carregam um sentimento que eu acho muito bacana, a questão da justiça, né? Eles sentiram isso, né, em Dressrosa, eles sentiram isso em Alabasta, eles
precisar retomar à frente. E o Luffy é o tipo de pessoa, se prometeu e para tudo e vai lá cumprir, ele continua depois da sua jornada. Então é isso, pessoal, 25 minutos de One Piece. Eu espero fazer a segunda parte, espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber no comentário de vocês se vocês gostaram ou não, se eu esqueci de mencionar alguma coisa, se eu errei em falar sobre os defeitos, se eu errei em falar nos pontos positivos. Então, se vocês se agradaram também, agradeço. E foi um prazer estar assistindo o One Piece. Demorei. Eu sou o tipo de pessoa que esquece a questão de hype. E eu quero também futuramente falar sobre a série de One Piece. Eu confesso para vocês que eu assisti 3 episódios só. Eu quero entender por que eu não quis assistir, mas de alguma forma não está me agradando, mas eu espero que vocês entendam um pouco mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e eu quero fazer sobre os melhores momentos do One Piece. Eu quero falar com pessoas que acompanham o One Piece, eu tenho essa pretensão. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu podia falar, mas assim, demorei a chegar até terminar esse arco. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mesmo de verdade. Claro que eu acho que eu esqueci de mencionar certas coisas, mas é normal, pessoal. Eu não quero que o vídeo seja muito longo, porque é 26 minutos. 26 minutos mesmo. Então é isso, pessoal. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre os melhores momentos, fazer sobre a segunda parte, falar dos filmes. Vamos tentar da melhor forma possível, beleza? Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!